Eu lembrei de uma lenda urbana, que é uma lenda que é curiosa. Você já viu que tem vários cantores que às vezes é dupla e um morre e fica só o outro? Então, existem lendas que no pacto, uma hora o cara fala, ó, tu vai ter que entregar o outro. Não que o cara foi lá e matou o cara, mas ele, tipo, assinou. Eu concordo que você mate ele pra eu continuar tendo... Caralho, que bad trip, porra, né, cara? Tem muita gente que faz o desdobramento, né, projeção astral, que diz que quando você sai do corpo, sempre tem um espírito assim meio escuro do lado. Aí o pessoal lá do Monroe Institute, né, o Joseph McMonagle, que era do exército, que é parceiro lá, ele diz que é a sua consciência humana. Mas na verdade, pra mim, não. Você tá sendo levado por um espírito que tá te ajudando a passear no mundo espiritual. Então, é uma espécie de pacto, é uma espécie de vínculo, na minha opinião. E com relação ao fio de prata, né? Se a gente pega, por exemplo, dentro da linhagem do Mastral, o Mastral ele chegou nos livros dele, ele diz que ele fez uma projeção e ele entrou num gato com o espírito dele. E ele começou a ver o mundo como se ele fosse o gato e tal. E aí ele falou que de repente ele deu um medo, que ele falou, caramba, eu tô dentro de um gato. Aí ele voltou pro corpo e ele falou que tem que tomar cuidado porque é possível, dependendo do que acontece, romper o fio de prata e aí a pessoa morre. Que aí o teu espírito não volta pro corpo. Ele era dessa tese, pelo menos é o que ele fala nos livros. Eu falei, teve os casos de jovens que sonharam e tiveram infarto, né, em série. Será que eles tiveram uma experiência dessa e aí o cortar, o cara... Cortou fisicamente a representação, o cara tem um infarto? Porque pra mim tem tudo que acontece no mundo físico, onde eu boto essa água, onde eu organizo isso aqui, existe uma consequência no mundo não físico, né? Por isso que a gente fala do sangue. Por que o cara tira sangue do animal mutilado? De repente, o que é sangue pra gente, que é material, que é só pra gente carregar nutrientes pelo corpo e tirar coisas ruins, pra eles é energia, por exemplo. Gasolina, né? Pra ele é a gasolina, né? Pra esse tipo de seres, né? Então, pra mim, é mais ou menos isso. Tudo que acontece lá de não físico tem uma interferência aqui física, e tudo que acontece aqui de físico tem esse deparo, sabe? Eles já tentaram se comunicar contigo mais diretamente? Você me contou, você falou já, da vez que apareceram uns desenhos esquisitos no Atacama. É só essas duas vezes. A primeira foi no Atacama, que eu já falei. Quando eu volto, como se fosse intimidação, né? Não tem mensagem, mas como se fosse um sinal de uma intimidação, essa pra mim. E se deu mal, porque eu fiquei mais interessado ainda de estudar mais. Deu efeito rebote. E Varginha, quando eu vou lá na residência onde faziam rituais, né? Que os rituais estão lá, ninguém bota a mão. Acontece de eu voltar, e aí no dia seguinte aparecem esses desenhos. Eu arrumo a cama toda, arrumo o quarto. E quando eu volto na minha casa no Rio, não em Minas, né? Volto na minha casa no Rio, então esses desenhos, como se fosse feito por uma unha ou uma faca afiada, e inclusive causando dano no tecido, algumas partes, de diferentes coisas, símbolos complexos, dentro de símbolos, com uma face humana, outra. Eu te mostrei, né? Aquela vez, né? Uma cabeça de. Essa cabeça de javali. Tem. Uma cabeça de bode, uma cabeça de um javali, algo tipo, com os chifres curvos, né? E não tinha ninguém na tua casa. Não. E eu falei, porra, é meu gato. E quando eu fui ver, não tinha como meu gato fazer. E a porta tava fechada, né? Tinha que dar um prêmio. E justamente foi numa hora que eu tava fazendo uma videoconferência com o morador de Varginha, que é o Rubão. E quando eu termino a videoconferência, que eu levanto, tá na minha cama, numa coxa de camurça, isso tudo desenhado lá, a coxa inteira desenhada. Não foi na hora que você chegou e olhou, não? Ela não, surgiu. Eu arrumei minha cama pra fazer a videoconferência, meu quarto tá bonitinho e tal, então arrumei, vi tudo. Ao se deparar com isso daí, cara, a gente tem uma reação. Vamos lá, se fosse eu ia ficar cu na mão, tá? Sim. O cu na mão é uma porta? Eu acho que alimenta, né? Alimenta. Você já contou a história da casa lá que tinha umas paradas? Já. Você tá realimentando o ciclo pra mim, né? E aí, claro, quando eu olhei aquilo, eu fiquei com muito medo daquele troço, mas ao mesmo tempo me tirou essa trava, porque eu tinha muita trava de aceitar os fenômenos de poltergeist. Tá bom. Mundo não físico causando coisas no mundo físico, eu ainda era muito mais materialista, sabe? Cientificista. Isso me meio que abriu pra isso. Aí eu tive que voltar pra igreja, inclusive, nessa época, né? Pra proteger, porque não é com faca, não é com lâmina e com tiro que você vai conseguir se livrar do negócio desse.